Ok, meus queridos. Eu passei a semana buscando em Deus uma direção sobre o que compartilhar com vocês já. E eu fiquei com a cabeça cheia de barulhos. Cheia de barulhos. Porque tinha uma hora que eu dizia, é isso, eu vou falar sobre isso. E tal. E aí eu orava e dali a pouco. Aí aquilo esfriava dentro de mim, aí eu entendia que não era sobre aquilo. Aí eu orava, aí vinha outra coisa. Aí durante a semana, os dias foram passando, e aí veio tanta coisa na minha mente, tudo e tal. E toda hora eu compartilhava uma coisa na internet, e eu na rede social e tudo e tal. Mas hoje eu resolvi fechar o computador, fechei os livros. E também fechei os olhos. E orei mais uma vez. Disse, Senhor, sobre o que eu devo conversar com a igreja essa noite? O que o Senhor quer falar para a igreja? E quando eu terminei, eu fiquei um tempo em silêncio. Porque às vezes a gente fala muito, né? E não dá tempo de Deus falar. A gente fala, e não dá tempo porque a gente não para escutar. E diálogo é assim, a gente fala, mas tem que parar para ouvir, né? E aí eu me aquietei, me calei um pouco, fiquei em silêncio. Por alguns minutos, alguns instantes, em silêncio. E me veio algo ao coração. E quando veio aquilo no coração queimou. Eu tive essa sensação de um ardor no peito, no coração. E aí eu lembrei sobre aquilo que estava ardendo no meu coração, eu lembrei do texto da palavra de Deus. E eu disse, Senhor, eu já preguei sobre isso. Mas como a palavra ela é viva, e ela é eficaz, a gente lê a Bíblia 1000 vezes, e ela fala de 1000 vezes, fala de maneira diferente. Então é um texto que eu já preguei aqui sobre esse texto. E aí quando eu li o texto, eu nem automaticamente, tudo que eu tinha que veio tudo no meu coração, e eu comecei a digitar no celular mesmo. Depois, quando terminou, eu levantei, chamei a pastora e disse a mensagem que já está no computador, pode pregar. E eu fui muito ministrado nessa palavra, muito. Eu pretendo não me prolongar muito, eu pretendo que seja uma palavra muito breve. Amém? Ok, nós vamos ler Lucas, capítulo 2. Jesus ainda era criança. Jesus ainda era um meninote, com seus 9 anos de idade. 9 anos de idade é um menino ainda, né? É um menino. Olha o que diz. A Bíblia fala pouco a respeito da infância de Jesus. Fala do nascimento dele. Dali já vai falar desse episódio aqui. Fala bem pouco. E dali a pouco já vai falar com ele fazendo já um milagre nas bodas de Caná. E dali então ele já está com 30 anos. E aí já começa o seu ministério. Mas na verdade, Jesus teve uma infância como qualquer outra criança. Tá? Jesus teve uma infância como qualquer outra criança. Jesus não nasceu grande, né? Ele nasceu criança, como todo bebê nasce. Lembra quando a gente celebra o Natal? O menino na manjedoura e tudo. Eu fico imaginando Jesus correndo, brincando, não sei quais as brincadeiras das crianças de Israel, de dias. Eu não imagino, não sei quais eram, mas eu imagino que eram, acho que não eram como as brincadeiras de hoje, né? Hoje as brincadeiras eram o tablet, né, das crianças. As crianças pouco correm, né? As crianças já não têm mais tantas cicatrizes, né? Na minha época, eu sou cheio de marcas de cicatrizes, sabe, de bola, de queda, de queimei. Eu tenho muitas cicatrizes. Prego. Eu sou da época que, olha só, vê se tem cabimento. Eu sou da época que eu me furei, eu pisei numa tábua de prego, tirei, mamãe correu e botou uma cebola no prego. Pra quê, mamãe? Pra poder não ganhar tétano. Mas é no prego que coloca, no prego.
Eu não sei, eram umas coisas, né, assim, eram umas coisas. O menino se engasgava e disse, dá 3 pulinhos, né? Não sei o quê. Levanta a mão, meu, dá 3 pulinhos. Tal de São Longuinho, né? Essas coisas. Criança, coisa de criança. Vocês tiveram infância? Jesus teve infância. Mas a Bíblia conta um episódio da infância de Jesus. E eu quero compartilhar porque esse episódio da infância de Jesus ensina muito a gente no dia de hoje. E se você tiver com o coração bem disponível hoje à noite, se você desarmar e você não fique pensando em ninguém, pense em você. Cada palavra que foi dita aqui, não fique pensando, irmão fulano, poxa, irmão, não veio para a igreja hoje. Aliás, o povo, cadê o povo, hein, gente? Estão de férias, é mês de férias aí? Eu estou combinando com a pastora dar um susto em vocês. Tá? Não é, bem? Não é para contar, não? Não, então tá bom. A gente só vai fazer, né? Não vai, então tá bom. Não, mas não contei o que é. Não. Tá bom? Então, olha só. Lucas capítulo 2, a partir do verso 41. Diz assim, olha. Todos os anos, seus pais de quem? De Jesus. Seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ora, Páscoa é celebrada de ano a ano. Então, todos os anos, os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, ou seja, não era 9, era 12 anos, vamos pensar, qual é um menino de 12 anos, cadê? Gabriel, tem quantos anos? 6? 10? Então, Vivian tem, pronto, mais ou menos ali, né, do tamanho de Vivian. Se bem que não é tamanho, né, porque tem criança de 11 anos que já é, né, e tem criança também que é. Enfim, mas mais ou menos a idade de Vivian, Jesus tinha 12 anos, entendeu? Eles subiram à festa, ou seja, eles saíram lá de Nazaré e foram até Jerusalém para a festa, conforme o costume. Diga assim, costume. Gostaram do pastor? Está que nem aquele pregador. Diga assim, costume, né? Costume. Pois é. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém. Sem que eles o quê? Percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, olha só, depois de 3 dias, eles o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Deram uma bronca em Jesus. Você já deu bronca em Jesus? Nunca deram uma bronca em Jesus? Então, Jesus lhes perguntou, por que vocês estavam me procurando? Por que é que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então, Jesus foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Porque não é apenas crescer em sabedoria e estatura, mas tem que crescer com sabedoria e crescer em graça, sabe? Em favor de Deus. Amém? Com favor de Deus. Diante de Deus e diante dos homens. Não adianta você ser só grande diante de Deus ou ser só grande diante dos homens. Tem que ser grande diante de Deus e diante dos homens. Amém? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, obrigado por tua palavra revelada. Senhor Deus, eu te peço que na pessoa do teu Espírito Santo, assim como o Senhor falou comigo hoje de manhã, sentado naquela cadeira, e trouxe as revelações acerca desse texto,
Que o Senhor hoje à noite me inspire, me use como teu instrumento para falar ao teu povo que aqui está em nome de Jesus. Amém? Quem aqui já teve a experiência de se esquecer ou de perder o filho? Não perder morrer, mas perder. Perder o filho em algum lugar. Não sabe onde é que o filho já foi. É agoniante ou não é? Diz, não bate o desespero. Não bate o desespero. Já perdeu o Fábio? Já? Perdeu? Tu te perdia na Lobras, aí tua mãe ficava desesperada. Aí aparecia aquela vozinha no serviço de som. Fulano, seus pais estão à sua procura, né? E tal. E o pai, a mãe é mais desesperada, a mãe começa logo a gritar, a chorar. Não? Dá para imaginar a situação de José e de Maria? Vocês pensem assim, ó, que era um dia de festa, e que não tinha pouca gente. Era uma multidão, era muita gente que descia para Jerusalém, sabe? Eu imagino que Maria deve ter dito para Jesus, tu não sai de perto da gente. Menino, fica aqui perto da gente. Entendeu? José diz assim, Jesus, não se afasta da gente, tem muita. Mas o que aconteceu? O que acontece com a gente? A gente só perde o filho numa situação como essa porque a gente se sente confortável no lugar. Se sente seguro e confortável demais. Aí a gente se esquece das nossas responsabilidades. Não é assim que acontece? Aí quando a gente se dá conta, perdeu. Eu lembro, eu trabalhava no campo missionário e eu morava na casa de um casal de pastores. Ela era cantora, ele pastor, e elas tinham a filha dele, que era menina pequenininha, assim, dos seus 4, 5 anos de idade. Morávamos num condomínio, num prédio, no 11º andar. Tinha uma sacada, assim, entendeu? E na sacada não tinha aquela tela de proteção. 11º andar. Ouça essa história. Bom, estávamos todos nós ali, conversando, na sala, batendo papo, quando de repente a mãe vai no quarto, apartamento pequeno, vai no quarto, procura a criança, não encontra. Aí vai no banheiro, não encontra. Porta fechada do apartamento. Na sala, a sala a gente ali, ela não estava. Vai na cozinha, não encontra. Entra no outro quarto, não encontra. Aí ela dá o alarme. Julai, o nome da criança. A Julai sumiu. Aí como subiu? Um apartamento de 2 quartos. Dá para uma criança subir? Porta fechada. A criança sumiu. Julai, ninguém sabe. Não, procurou. Aí o pai já levantou, né? O pastor já levantou, eu já levantei. Aí a gente já procurando. E a gente levanta a cama. Ela era pequena, olha debaixo e tudo. Não achamos a criança. Apartamento de 2 quartos. 2 quartos, um banheiro, cozinha com área de serviço, uma sacada e uma sala. A criança sumiu. Aí, quem tinha coragem de ir na sacada para olhar para baixo? Ninguém. Todo mundo com medo. Ela pulou na sacada, né? Aí todo mundo, a mãe disse, minha filha morreu, não tenho coragem de ir lá. Aí, calma, tia, calma e tudo e tal, aquele desespero, pense na angústia, na agonia. Aí eu vou lá na sacada e eu, olha, não tem aqui. Vocês têm certeza que não abriram a porta, a gente pode estar aqui distraído, ela pode ter aberto a porta. Aí pode estar dentro do elevador, aí tá batendo no vizinho. Aí agora já era todo andar procurando. Já ligaram para a portaria, alguém roubou, mas como que ele entrou aqui, ninguém entrou. Era inexplicável. A criança subiu, o desespero bateu. A mãe estava sem força, ela estava. E o vizinho já estava abanando, já deram água de açúcar, o pai já no desespero gritava, tio Lai. Agora pensa uma criança que mal sabia falar. Eu fui na cozinha para pegar mais água com açúcar. Quando eu peguei a água, fui pegar o açúcar, eu olhei 2 olhinhos assim.
dentro do forno do fogão. Ela abriu, subiu, a tampa fechou. E ela não chorou, ficou lá dentro só assim, ó, olhando. Alguém ia imaginar que uma criança estava dentro do forno do fogão? Já pensaram? Pense no desespero. Gente, quando achou, a mãe beijava tanto. A mãe fez, sabe o quê? Era criança, mas a mãe fez o que Maria fez. Brigou com ele. Menino, tu quer me matar no coração? Eu tô desesperado. Como é que eu vou parar aí dentro? E tu? Já pensou? Quando quebrou o carro do teu pai? Queimou. Vocês queimaram, tocaram fogo no carro do teu pai? Meu Deus. Já pensou? Vamos brincar de queimar o carro do papai. Já pensou? Pois é, gente. Essa situação, semelhante a essa que eu estou contando, aconteceu na família de José e de Maria. A questão é que eles não perderam apenas uma criança. Eles não perderam apenas o filho. Eles perderam um Salvador. O Salvador do mundo. Não era uma... Maria sabia quem era Jesus. Não, Maria sabia quem era Jesus. Eles não estavam perdendo uma criança qualquer, um filho qualquer. Eles estavam perdendo o Salvador, o Filho de Deus. E você sabia que tem muita gente perdendo um Salvador, perdendo um Filho de Deus. Quais são os riscos da gente perder o Filho de Deus? Essa história vai nos ensinar. Quais são os riscos da gente perder o Filho de Deus? Versos 41 e 42. Diz assim: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quanto tempo eles iam? Todos. Imagina, se ali ele tinha quantos anos, Jesus? 12. Já fazia 12 anos que eles levavam Jesus para a festa da Páscoa. Porque eles iam todos os anos. Diz assim, todos os anos eles iam. E no verso 42 diz assim, quando ele completou 12 anos de idade, eles também subiram uma festa. Conforme o quê? Costume. Conforme o quê? Costume. Eles estavam acostumados a ir para a festa de Deus. Eles estavam acostumados a irem. A festa acontecia onde? Em Jerusalém. Em que lugar? No templo. No templo. Eles estavam acostumados a ir para o templo. Qual é o risco da gente perder Jesus? Se acostumando. Se acostumando a ir para o templo, para as cerimônias religiosas. Tem muita gente que está vindo para o costume. Se acostumou a vir para a igreja. Se acostumou de uma maneira tal que se não vem, tá? Que se não vem para a igreja, se sente que está em pecado. Mas não é porque pecou, é porque está faltando alguma coisa. Tem gente que não sabe mais ficar em casa num domingo, num dia de culto, porque está acostumado a vir para a igreja. Pastor, isso é ruim? É, quando você vem por costume. É ruim quando você vem pela religiosidade. Quando você vem apenas porque você já não sabe mais ficar em casa. Quando não é pelo que você vem oferecer. Quando não é mais pelo Cristo. Quando é apenas porque você tem costume de estar aqui. E sabe de uma coisa? As igrejas estão fechadas. Vocês não estão sabendo. Mas aqui em São Luís tem algumas igrejas fechadas. É verdade. Isso não é triste? Isso não abala vocês? Algumas igrejas. Ei,
Na Europa isso já é fato. Esses dias eu recebi assim, um daqueles posts que tem um carrossel, né? Vários que já passando assim. O primeiro carrossel tinha assim: veja antigas igrejas. Aí eu ia passando. Aí aqueles templos suntuosos, sabe? Mas lá, a rave dentro. Aí eu passava um pouquinho, outro templo suntuoso, um bar. Outro templo, um restaurante, sabe? Um museu, uma... Igrejas estão fechando. Sabe por quê? Prédios estão fechando. Porque a igreja que frequenta o prédio se acostumou. Estava indo com costume. Já não é mais pela motivação correta. É porque se acostumaram a ir para a igreja. E tem muita gente acostumada a ir para a igreja, que não sabe fazer outra coisa a não ser ir para a igreja. Estão acostumados. E não tem erro nenhum. É bom que venham. Venham para a igreja. Só é errado vir por costume. Não venham por costume. Ah, pastor, então, peraí. Acho que eu estou indo por costume. Então eu vou ficar em casa. Percam o costume e adquiram não um costume, mas adquiram a motivação correta para vir para a igreja. Verso 43. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou aonde? Em Jerusalém, do templo. Sem que eles o que? Percebessem. Qual é o risco da gente perder Jesus? Eles foram para casa cheios de alegria, cheios de euforia, preocupados com a rotina da viagem, mas deixaram Jesus aonde? No templo. Isso é muito perigoso, porque as pessoas até vêm para a igreja, se alegram, é festa ou não é? A gente cantou ainda agora. Deus já fez, né? E parece que não, né? E a gente é. Então, e está tudo certo, fazer parte dessa dinâmica do culto. O que está errado? É quando termina o culto. A gente sai daqui ou sai dos eventos gospel. Esses dias teve um congresso aí, não foi? Mulheres Extraordinárias. Maravilhoso. Legal. Eu vi alguns posts, sabe, as mulheres e tal. O problema não é estar no ambiente de Cristo. O problema é quando sair do ambiente onde Cristo está, deixar ele lá. Esse é que é o problema. Eu vou para a rotina. Qual era a rotina de José e Maria, de todo mundo que estava ali, depois da festa? Era voltar para casa. Era a viagem de volta para casa. Eles levariam dias para chegar em casa. De Nazaré até Jerusalém levam dias, é uma semana andando. Aquelas romarias, sabe? Todo mundo caminhando, os meninos brincando, e vamos lá, todo mundo. E estava todo mundo preocupado, sabe com o quê? Preocupado com a rotina. Saíram da festa, saíram do culto, saíram da celebração e esqueceram Jesus, sabe onde? Deixaram Jesus na igreja. E olha, o texto diz assim, tá? Que eles foram para Jerusalém, e Jesus ficou em Jerusalém, foram para Nazaré, o verso 43. E o menino ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. O grande mal de tudo isso é quando a gente deixa Jesus no templo e a gente não se apercebe. E tem muita gente que está em casa, que está indo, está fazendo a sua jornada, saem daqui, estão fazendo a sua jornada durante a semana e não estão se apercebendo onde é que Jesus está ficando. Jesus está ficando, sabe aonde? No templo. Estão deixando Jesus lá no culto. O culto acabou, meu irmão. Ei, o culto aqui acabou. É preciso que você vá embora. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que levar Jesus com você. Porque aqui não vai ter ninguém. Nem o pastor que mora aqui está aqui nesse espaço. Ele vai estar ali. Ei, é preciso que você leve Jesus para casa. Qual é o grande problema quando a gente não leva Jesus para casa?
é que a gente fica em casa sem Jesus. E ficar em casa sem Jesus dá B.O. Ah, pastor, em casa as coisas não estão bem. Pastor, está tendo crise, está tendo confusão, está tendo tanta coisa. Sabe qual é o problema? Jesus ficou na igreja. Jesus não foi para casa. Você foi para casa você foi para casa com o seu cônjuge. Você foi para casa com todo mundo. Foi com os irmãos. Saíram daqui, foram fazer um lanche, comeram ali, sabe? Fizeram um lanche, foram na pizzaria, fizeram tudo. Mas esqueceram de levar quem deveria ir. Quem foi? Jesus. Ah, pastor, mas Jesus é para ficar lá no templo. Aí ele me espera lá, porque domingo que vem eu volto e me encontro com ele lá de novo. Jesus não é para ir lá para casa. Esse é o fracasso das famílias. É o fracasso das empresas. É o fracasso das amizades, dos relacionamentos. É o fracasso da sociedade. É porque Jesus está ficando aonde? Na igreja, nos eventos. Ei, as mulheres extraordinárias acabaram? Acabaram. E Jesus está onde? Está lá foi na Palácio, né? Jesus ficou lá? Ou Jesus foi para casa com você? Ei, o encontro de homens terminou. Jesus ficou lá na Litorânea, pegando aquela mesa e tomando água de coco e a gente veio para casa. Esse culto vai terminar. E Jesus vai ficar onde? Verso 44. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes conhecidos. Você se apercebeu que Jesus não está na sua casa. Você se deu conta de que Jesus não está no teu relacionamento com o teu patrão, com o teu amigo, com os teus colegas. Jesus não está no teu negócio. Você se apercebeu que Jesus não está. Jesus ficou na igreja. Aí você começa a fazer, eita, peraí, está faltando Jesus nisso aqui. Está faltando Jesus nos meus sonhos. Está faltando Jesus nos meus projetos. Está faltando Jesus na minha família. Está faltando Jesus nas minhas amizades. Aí eu começo a procurar Jesus. Eita, Jesus não está. Só que eu procuro Jesus, sabe aonde? Procuro Jesus na vida do irmão, que eu acho que é mais crente do que eu. Rapaz, fulano, ora por mim. Fala com Jesus por mim. Procuro Jesus na vida do pastor. Não, se o pastor orar, vai dar certo. Aí eu ligo para o pastor. Aí eu começo durante a semana a procurar Jesus nos companheiros de viagem, da jornada da semana. Eu começo a procurar Jesus, sabe aonde? Nos eventos. Eu começo a procurar, vai ter um encontro em tal lugar, eu vou para lá, porque eu perdi Jesus, eu tenho que encontrar com ele de novo, e Jesus está lá, Jesus está lá. Jesus não veio comigo, Jesus não está na minha casa, Jesus não está no meu casamento, Jesus não está nos meus dons, nos meus talentos, Jesus não está no meu negócio, Jesus não está na minha história, eu tenho que procurar Jesus durante a semana. O que é que eu faço? Pastor, você ouviu Jesus por aí? Olha aí, fale com ele, eu estou com um problema aqui. Ei, irmão fulano, vai ter um encontro, sabe, ali, bora para lá, porque é possível a gente perder Jesus em casa, Jesus vai estar lá naquele lugar, bora para lá. Aí você vai lá, você descobre que Jesus está lá realmente. Só que qual é o problema? É que quando você sai daquele lugar, você esquece de Jesus de novo. Você deixa Jesus para trás. E a gente passa a semana todinha deixando Jesus para trás. Deixando Jesus nos lugares. E não leva Jesus para o nosso dia a dia, para a nossa jornada. Jesus, olha, a jornada de volta, eles andaram um dia. Foram um dia, sabe? Se você sair daqui agora, for nesse espaço aqui, ó, e pegar aqui, ó, direção a BR, você sabe onde é que você vai parar? Um dia de passo assim andando. Quando der o final do dia, você está depois de Macabeira. Você sabe de Macabeira? Você saiu da ilha de São Luís, atravessou a ponte, atravessou o Campo de Pérez, sabe? Atravessou Pérez lá, Macabeira, lá, pronto. Capaz de você chegar a Santa Rita. Um dia de caminhada. Sabe por quê? Porque, olha só, qual é a extensão da litorânea ali do parquinho ali, até de pescador? 5 km, né? Pronto. Lá vou eu fazer minha caminhada de 5 quilômetros. Entendeu? Ou seja, indo e vindo são 10, não é isso? Estourando meia hora.
Eu vou e volto. 10 quilômetros. Daqui a Santa Rita são o quê? 70 quilômetros. Então, dá para ir para depois de Santa Rita ou não dá? Dá. Cada frouxo. Dá, rapaz. Não, eu digo eu estou falando, não falando tu que não está velho, estou falando eu que sou novo ainda, eu faço. Está entendendo? Entendam, gente, entendam, mas não importa. Foi um dia de caminhada. Um dia de caminhada deles aqui corresponde, sabe o quê? A uma semana de caminhada tua. A uma semana de caminhada tua, sem se aperceber que você esqueceu Jesus, sabe aonde? No tempo. É uma semana que você tem de jornada, trabalhando, comendo, encontrando pessoas, discutindo com o marido, batendo em filho, desrespeitando o pai, contenda e confusão, Satanás sendo companheiro da viagem, Jesus ficou no tempo. Aí no meio da semana, um dia de viagem, a pessoa se apercebe, deixei Jesus para trás. Onde era que Jesus deveria estar? Com eles. Era ali que Jesus deveria estar. Mas eles começam a procurar. E começam a procurar onde? Começam a procurar dos amigos, dos companheiros. E aí quando não acha Jesus, procura na família. Mamãe, ora por mim. Papai, ora por mim. Ei, meu marido, ora por mim. Minha esposa, ora por mim. Tio, mamãe, pronto. Quem vocês acham que tem uma vida espiritual mais alinhada? Vocês começam a pedir. Bate a confusão durante as... Porque aqui bateu uma confusão, não bateu? Bateu, eles procuraram, não acharam Jesus. Deu confusão ou não deu? Deu desespero. E aí, o Jesus que... Se Jesus estivesse lá, tinha tido essa confusão toda. Quando Jesus está presente, não tem a confusão. Quando Jesus está presente, não tem desespero. Quando Jesus está presente, não tem medo, não tem nada. Porque Jesus está presente. Mas tira Jesus da jornada, e sabe o que vai acontecer? Vai bater medo, desespero, confusão, alma batida. Ei, eu disse assim, só para poder te acordar. Eu não ia dizer, mas eu olhei para ele e disse, ei, ele estava querendo dormir. Então, procurem a Cristo no lugar certo. Eles perderam, quarto risco de perder Jesus. Eles perderam muito tempo com conversas, com brincadeira. Vocês acham que eles foram um dia inteirinho ali? Não. Eles foram conversando. Era uma viagem com amigos. Era uma viagem com família. Eu disse nos parentes, não tinha aqui os parentes? Procuraram entre os parentes, né? Caravana. Pensa. Quando eu era menino, eu tinha sempre, todo ano tem uma procissão que sai dali da praça da igreja ali da Coab, do Rodão, vai até São José de Ribamar. Já ouviram essa procissão que tem? Eu era menino, fui na procissão dessa. E rapaz, polícia na frente fazendo, né, e aquele bando de gente, e cantava, vela acesa e queimava, tinha que botar um negócio assim de papel, né, para poder, né, e pronto, ia na procissão, e ia. Então, agora imagine essa romaria aqui, de Jerusalém até Nazaré, voltando, um dia inteirinho. Eles perderam muito tempo, sabe com o quê? Para se aperceberem que Jesus, perderam muito tempo com conversa, perderam muito tempo com brincadeiras, sabe, distração no caminho. Sabe uma coisa? Satanás quer distrair você. Ele quer que você não se dê conta que você deixou Jesus para trás. Você já deixou Jesus e você não se dá conta. Você ainda caminha o dia inteiro porque você não se dá conta. Sabe por quê? Porque Satanás te distraiu. Te distrai com redes sociais. Você passa o dia todo dia nas redes sociais. E Jesus ficou. Tá? Você se distrai com brincadeiras. Às vezes brincadeiras de mau gosto. Você se distrai com os movimentos, as dinâmicas do mundo. Sabe quem é dono da tua vida? Você sabe quem é dono da tua vida? Quem é dono da tua vida? Quem é?
é quem é dono do teu tempo. Esse é o dono da tua vida. A questão é que para muitos de nós, Cristo não tem sido o dono do nosso tempo. A gente tem vendido, doado e até entregue o nosso tempo para tudo e para todos, menos para Jesus. Não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para orar, não temos... Ei, 7 horas a oração. Tem tempo não, pastor? Encontros de mulheres. Tem tempo não. Vamos estudar a Bíblia 5 horas. Tem tempo não, pastor? Aí eu pergunto, quem é o dono da sua vida? Culto de oração sábado. Pastor, tem tempo não. Quem é o dono da tua vida? É quem é dono do teu tempo. Eles perderam tempo. E você está perdendo tempo, e muitos de nós estamos perdendo tempo. E quando a gente perde tempo, quando já perdeu Jesus, não acredite, a gente pode perder a vida e pode perder a eternidade. Mas, pastor, o que a gente tem que fazer quando a gente perde Jesus? Primeiro, versos 45. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurar. Primeira coisa que tem que fazer, caminho de volta. E fazer o caminho de volta nunca é fácil. Às vezes a gente já perdeu Jesus e não sabe como fazer o caminho de volta. Às vezes a gente perdeu Jesus e às vezes a gente está mais perdido do que Jesus está perdido a gente. Você está entendendo? Porque a gente não sabe mais o caminho de volta. A gente fez um caminho tão longo indo que agora já não acerta mais fazer o caminho de volta. Isso tudo tomado, sabe pelo quê? Às vezes pela preguiça, pelo orgulho, e às vezes o caminho foi tanto, a gente perdeu tanto tempo que o pecado já dominou de uma tal maneira que a gente não sabe mais como fazer o caminho de volta. E a gente começa a achar que está tudo bem, que não é assim mesmo. É daqui para frente. Não volto mais. Eu não volto mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Ainda tem tempo. Ainda é o momento. Sabe? Jesus só está a um dia de distância de você. Volte. Sabe? Ei, é hora de repensar. Ei, eu não posso mais dar um passo para frente sem Jesus estar comigo. Eu tenho que fazer o caminho de volta. Eu tenho que saber onde é que Jesus está. Aonde foi que eu perdi Jesus? Ele sabia onde foi que perderam Jesus? Quando você perde algo ou alguém, você não sabe. Porque por isso que está perdido. Porque se você soubesse onde estivesse, não estava perdido. Tanto não sabiam que eles procuraram entre os amigos, os parentes, e aí eles começaram a fazer o caminho de volta. Talvez eles acharam, será que ele parou no comércio do seu menino para beber água e ficou para trás? Será que parou ali? Será que parou para... E começaram a fazer paradas. Mas o importante é que quando perderam Jesus, eles se deram conta que não podiam ir mais adiante. Uma coisa, meu querido, não vá mais adiante. Se você sente que perdeu Jesus, que você está deixando Jesus no tempo, que você está deixando Jesus fora da sua família, fora do seu cotidiano, fora da sua jornada, deixa eu te falar uma coisa, não dê mais um passo adiante, volte atrás, volte. Não vale a pena, não vale a pena ir sem Jesus, não vale a pena, volte, é hora de voltar. Ei, acorde, 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 é hora de voltar. Vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui hoje, gente? É hora de voltar, acorde, despertem. Eu estou falando literalmente, não durmo não. Eu estou começando a achar que tem alguma coisa na água da minha bebedora. As pessoas estão bebendo água e vêm para cá para cima. Acordem, gente. Olha o que está sendo pregado domingo após domingo nesse púlpito. Acordem, despertem. Você acha que você tem tempo para procurar Jesus depois? Não tem. Acabou o tempo. Não tem mais tempo. Ou você volta agora e vai atrás de Jesus, ou você vai perder Jesus para sempre. Verso 46. Depois de 3 dias o encontraram aonde? No templo. Fazendo o quê? Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Meu querido, eles andaram quantos dias? Não, eles andaram um dia. Depois de um dia eles voltaram. Passaram 3 dias para encontrar Jesus. O que isso mostra para a gente? Geralmente, a gente demora mais para reencontrar do que para perder.
Ei, para perder é rapidinho. Sabe por quê? Porque o mundo está aí para te distrair, para te fazer. Para perder é daqui para colar. Para perder é daqui para colar. Para reencontrar é mais difícil. Mas eu tenho um conselho para te dar. Insista. Insista. Jesus está no ponto onde você deixou ele. Insista. Não deixa que as distrações, sabe? Mesmo que isso leve 3 dias, mesmo não importa o tempo, faça o caminho de volta. Volte, reencontre Jesus. Faça o caminho de volta. Verso 48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que é que você fez isso com a gente? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Nós temos uma mania muito grande de que quando a gente perde o sentido das coisas, quando a gente perde Jesus, a gente tem o costume de querer colocar a culpa em todo mundo. Foi a igreja que me feriu. Foi o pastor que errou. Foi a irmã que me olhou de esquerda. Foi porque não me deram oportunidade. A gente coloca a culpa em tanta gente que chega ao ponto de colocar a culpa em Jesus. Olha aqui, Maria deve ter colocado a culpa em José. Foi tu que deveria ter prestado atenção. José deve ter colocado: ei, tu é que é mãe, tu é que tem que cuidar desse menino. Talvez colocaram: ei, eu não deixei Jesus contigo, com o tio, cadê? Aí começa a colocar a culpa em um no outro. Aí quando não tinha mais ninguém aqui culpar, eles culparam quem? O próprio Jesus. Olha aí, por que tu fez isso, Jesus? Ainda deram uma bronca em Jesus. Por que tu fez isso? Agora estou eu e teu pai aqui preocupados. Quem era a responsabilidade de não perder Jesus? De quem era a responsabilidade de não perder Jesus? De quem era a responsabilidade de não perder Jesus? De quem é a responsabilidade de não perder Jesus? É minha. Você é responsável para não perder Jesus. Para de querer colocar a culpa do irmão. Para de querer colocar a culpa na igreja. Para de querer colocar a culpa na chuva. Para de querer colocar a culpa no teu trabalho. Para de querer colocar a culpa em Jesus. Para de querer colocar a culpa no filho, nas crianças. A gente está culpando todo mundo. Pastor, eu não estou querendo mais voltar para encontrar Jesus porque culpa disso é o meu trabalho, eu estou cansado. Eu estou ocupado, a culpa disso é o Senhor, que o Senhor erra. A culpa disso é o meu líder. A culpa disso é o ministério. A culpa disso, pastor, é o meu carro. Pastor, é a minha família. Pastor, pastor, você não sabe, dá trabalho mais. Dá trabalho demais, pastor. E quando eu vejo uma mãe ou um pai que diz: pastor, você tá mesmo, dá trabalho demais, eu digo: tá bom, meu filho, vem cá de chorar para Deus matar. E aí dá vontade de orar assim: eu orei para engravidar, agora eu estou orando, leva, mata, para poder acabar a desculpa desse. E o que eu acho engraçado é porque tem tempo para tudo. Tem disposição, tem saúde, tem energia para tudo. Aí, na hora de reclamar, na hora de perder, quem é que perde? Vai perder Jesus. Ninguém falta um trabalho durante a semana. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O filho de vocês, durante a semana, ele desaparece? Ele continua sendo filho, não continua? Ele vai ter que comer, vai ter que... Não é isso? Bom. Mas você falta o trabalho? Não falta. Falta o compromisso? Não falta. Falta nada. Não falta nem a festa. Não falta nada. Mas na hora de Jesus, eu preciso colocar a culpa. Por quê? Porque é mais fácil colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa do que assumir a minha culpa. A culpa aqui, verso 48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Como ficaram perplexos? Eles estavam procurando quem? Quem que eles estavam procurando? E por que eles ficaram assustados quando viram Jesus? Eles não estavam atrás de Jesus, mas eles ficaram. Eles se assustaram. Meu Deus, olha Jesus que eu estou atrás. Eu perdi Jesus, achei Jesus de volta. Tem muita gente se assustando quando acha Jesus de volta. Meu Deus, olha Jesus, não é que ele está aqui. Perdi ele. Fico perplexo. Mas aí fico meio envergonhado. Eu imagine a cara deles, do menino. Porque não era normal que quando a festa terminasse, a primeira coisa que eles deviam fazer era o quê? Jesus, dá a mão aqui,
e vamos embora para casa. Quando a festa aqui acaba, qual é a primeira coisa que a gente deve fazer? Hein? Qual é a primeira coisa que deve fazer quando acabar a festa aqui? Jesus, me dá a mão aqui e vamos comigo para casa. Eu tenho uma jornada e tu não pode ficar na igreja. Tu tem que ir comigo, porque meu marido precisa de ti, eu preciso de ti, meu filho precisa de ti, meus negócios precisam de ti. Se tu ficar para trás, vai dar pior, não vai dar certo. Jesus, ei, eu não posso achar que a minha semana vai ser uma semana de vitória se eu te deixar na igreja. Eu não posso achar que a minha semana vai ser uma semana de bênção se tu ficar na igreja. Mas está todo mundo querendo ter uma semana de bênção. Aí amanhã a gente começa a jornada de oração, 7 horas da manhã. Pastor, ore por isso. Pastor, ore por aquilo. Mas por quê? Porque, pastor, ontem no culto Jesus ficou e eu vim para casa. Tá legal. O que a gente tem que fazer para não perder Jesus? Então Jesus perguntou, verso 49, por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Então, pare de deixar Jesus todo domingo na igreja. Você sabia que a igreja não é um lugar de Jesus ficar? A igreja, que eu digo, esse prédio, não é um lugar de Jesus ficar. Até porque Jesus não habita aqui, nesse local que a gente chama de templo, santuário. Jesus não habita aqui. Sabe quando é que Jesus vem aqui nesse lugar? Quando você vem. Porque você traz Jesus. Sabe por quê? Porque é em ti que Deus habita. Você está entendendo? Não perca tempo, meu querido. Quinto, não perca tempo. O que a gente tem que fazer para não perder Jesus? Não perder tempo. Saiba onde procurar a Cristo. Cristo. Sabe onde é que Cristo sempre vai estar? Ele disse, vocês não sabiam que eu deveria estar onde? O que ele disse? Vocês não sabiam que eu deveria estar onde que ele disse? Na casa de quem? Do Pai. Onde é a casa do Pai? Onde é a casa do Pai? 1 Coríntios, volta aí. Capítulo 6, verso 19. Paulo diz em 1 Coríntios, acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, versos 16 e 17, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá também. João, do Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, Jesus diz assim, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viveremos. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Onde é que Jesus vai fazer morada? É na igreja aqui, nesse prédio, nessa tenda? Não. Jesus está na casa do Pai. Onde é a casa do Pai? Você. Segundo os Coríntios, o apóstolo Paulo 6,16, o apóstolo Paulo fala de que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com ele, se entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só, meu querido. Sabe onde é a casa de Jesus? Está dizendo assim, por que vocês estão me procurando? Ei, deixa eu fazer essa pergunta. Cadê? Ele foi embora, tá ali. Ei, deixa eu fazer essa pergunta. Por que vocês estão procurando Jesus? Jesus perguntou para o pai e para a mãe, vocês não deveriam saber onde eu deveria estar? Que eu deveria estar na casa do meu pai? Eu faço essa pergunta, por que vocês estão procurando Jesus? Sabe por quê? Porque talvez vocês não estejam sendo casa do Pai. Porque se forem casa do Pai, Jesus vai estar na casa do Pai. Então não tem a quem procurar. Ele já está lá. Glória a Deus. Nós somos casa do Pai? Nós somos casa do Pai?
Se somos casa do Pai, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Cristo tem que estar aqui. E quando é que eu sei que eu não sou casa do Pai? Quando eu deixo Cristo fora do casamento, fora dos negócios, fora do cotidiano, fora da minha jornada. Se ele está fora da minha vida, então eu não sou casa do Pai. Eu deixei ele em qualquer lugar, menos na casa do Pai. E não adianta você voltar para a casa do Pai, porque voltar para a casa do Pai é voltar para si mesmo. E não adianta você voltar para si mesmo se Jesus não estiver dentro de você. E não venha domingo que vem aqui achando que ele vai estar aqui nesse prédio, não. Porque ele não habita em templos feitos por mãos, já passou de tempo. Agora ele habita em nós. E se nós não somos casa do Pai, não adianta querer procurar Jesus, você vai procurar no lugar errado. Tá? Primeira dica que eu dou para vocês. Tá? Torne-se casa do Pai. Sabe como é que a gente se torna a casa do Pai? É deixando Jesus fazer parte da nossa jornada. Você vai sair daqui a pouco. Esse culto vai terminar. Você vai para casa. Você vai com seu filho, com sua esposa, você vai para casa. Amanhã você vai trabalhar. Mas não deixe Jesus ficar aqui. Leve Jesus com você. Amém? Eu quero te dar um conselho. Dê meia volta. E a gente vai terminar com isso. Dê meia volta. Converta. Sabe o que é conversão? Eu vou nesse sentido. Vou fazer uma conversão. Pronto. Sentido contrário. É tempo de dar meia volta. Sabe? Volte para o lugar onde você perdeu Jesus. Talvez você perdeu Jesus, sabe quando? Quando você entrou naquela empresa e aquela empresa se tornou tudo para você. Talvez você perdeu Jesus quando seu filho se tornou tudo para você. Você perdeu Jesus quando a tua esposa, o teu marido, quando o teu desejo de ter coisas, de conquistar coisas, de sonhos, se tornaram maiores do que Jesus. Você perdeu Jesus. Ali, Jesus ficou para trás. É hora de você fazer meia volta. Ei, conversão. Volta, se converter o caminho, sabe? Olha para dentro de você e faça você mesmo esse juramento. Jesus, eu sou casa do Pai. Eu sou casa do Pai. Faça essa pergunta, eu sou casa do Pai. Porque se eu sou casa do Pai, Cristo nunca ficou perdido, ele sempre esteve aqui dentro de mim. Eu quero te dizer isso. Cristo morreu para que você e eu fôssemos casa do Pai. Nós precisamos ser casa do Pai. E a gente demonstra que a gente é casa do Pai. Sabe quando? Quando a gente limpa as impurezas e deixa o Cristo habitar dentro dessa casa. Agora, a casa tem porta. E ele bate. A questão é, você está abrindo a porta para ele entrar. Ou você já botou Jesus para fora, trancou do lado de dentro e Jesus está do lado de fora. Talvez esse seja o sonho, a revelação do Tom. Apesar de todos os sinais, vocês estão ainda indiferentes, me perdendo. Não é tempo de arrependimento. Não é tempo de se converter, de converter o caminho. Não é tempo de rever. E talvez você esteja pensando, fulano deveria estar aqui para ouvir. Eu estou dizendo não. Você que está aqui é para você. Você tem que ouvir. Sabe? Não tente achar Jesus através da vida do teu marido, da tua filha, do teu esposo, do teu pastor. Ache Jesus na tua vida. É preciso que Jesus esteja na tua vida. Você é casa do Pai. Cristo continua habitando em você, meu querido. Talvez ele esteja apenas perdido aí dentro de você. Mas ele continua habitando. Você talvez só perdeu ele na multidão de afazeres que você tem, na multidão de compromissos, na multidão de desejos, de sonhos, na multidão talvez até de pecado. Jesus está só perdido aí dentro, mas ele está aí. Ele está aí. Jesus continua aí dentro. Você só talvez só perder. E é hora de achar. É hora de achar.
Amém? Vamos ficar de pé.